Gravando. Opa! Bom, muito bem. Bom, bem-vindos todos, a todas e todes, né, para mais uma live do grupo de pesquisa Elabore-se, né? Hoje, né, vamos contar com a honrosa presença, né, da queridíssima Márcia Baltazar, além de amiga, amicíssima de longa data, a professora Márcia Baltazar, né, é professora adjunta do Departamento de Teatro da Universidade Federal de Sergipe. Então, a Márcia é atriz e doutora em artes pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e cursou aulas de técnica clausiana com Jussara Miller entre 2011 e 2014, a escuta do corpo, processo criativo e processo didático, né? E atua principalmente com os temas, né, do teatro e educação, ação cultural, técnica clausiana, voz e corpo, máscaras, entre outros. Queria agradecer imensamente, né, mais uma, né, colaboração e participação da Márcia, né, junto ao Elabore-se. Está trazendo aí um trabalho recentíssimo, né, o que foi publicado, né, justamente trabalhando essa temática da educação somática e da política, que é uma temática tão instigante aí para todos nós. Então, quero dar as boas-vindas novamente aí a todos e a todas, em especial a Márcia, passando aí a palavra, primeiramente, para o Flávio, para fazer alguma consideração, Flávio? Não, eu só queria dar uma boa tarde a todos e todes, dizer que é uma satisfação ter novamente, né, a Márcia aqui com a gente. Lembrando que a Márcia, o Carlinho, você deve lembrar, ela foi a nossa primeira convidada desse grupo Elabore-se, né? A gente tem ela como então um marco aí, uma pessoa que certamente, né, tem uma história dentro desse grupo, haja vista que foi a primeira, né, palestrante convidada que nos brindou a compor com a gente aí dentro desse grupo, né? Lembrando que esse grupo, né, trata-se de um grupo de pesquisa do Departamento de Educação Física da Unesp de Rio Claro, que é composto por docentes, pesquisadores, alunos de mestrado, doutorado e graduandos, né, e que busca pensar as práticas corporais e as tecnologias, né, fazendo aí interfaces com o campo das ciências humanas, o campo das ciências sociais, as artes, a filosofia, né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de todos, em especial da professora Márcia, e sem maiores delongas, passo aí para ela, para a gente começar. Tudo bem? Marcinha, é com você. Obrigada, Flávio. Obrigada, Carlos, pelo convite. Estou bem contente também de estar aqui. Acho que esse trabalho que foi recentemente publicado, esse texto, né, que foi recentemente publicado na revista Repertório, tem muito a dialogar mesmo com esse grupo, eu imagino, né? Espero, faço votos. Então, eu vou apresentar os slides, vou tentar saber se vai dar certo o nosso ensaio, né? Estão vendo, né? Sim. Então, tá bom. Então, o título do artigo foi Expressão Corporal, Educação Somática e Política. Aí eu coloquei como título dessa minha fala de hoje Educação Somática e Política, mas eu vou tratar da expressão corporal, da disciplina, de uma experiência com uma turma da disciplina de expressão corporal. Esse texto ele foi publicado na revista Repertório da Universidade Federal da Bahia no ano passado, é o número 32, e eu coloquei aqui o
o link mas é só entrar também, quem quiser o texto completo, entrar na revista Repertório, agora acho que teve algum problema com o nome, no Google aparece marca revista Repertório. Procura meu nome e vocês vão encontrar o artigo. Bem, o que me moveu a escrever, a fazer essa experiência com essa turma dessa disciplina, como também depois a escrever, né, esse artigo. Foi o seguinte, em 2016, nós passamos, e ainda vivemos isso, né, o corte, uma medida provisória que estabeleceu o teto dos gastos públicos. Então, na verdade, houve um corte de gastos públicos. Nós estamos impedidos de aumentar gastos públicos. E aí a gente fez protestos dentro da universidade e tal, nós chegamos até a fazer algumas paralisações. Além disso, e mais problemático ainda, eu considero que foi a quebra dos parâmetros democráticos no país, a partir do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Bem, então, aquilo tudo me provocava, me preocupava, me preocupa. E eu dizia assim, nossa, o que é expressão corporal? O que tem a ver eu com a situação do país e do mundo agora, eu entrar numa sala de aula e dar a disciplina de expressão corporal? Bem, a partir dessa pergunta, eu fui fuçando. Né? Então, como relacionar expressão corporal com política? E eu tinha uma hipótese, a partir da minha vivência pessoal mesmo, que a escuta do corpo possibilita a expressão sincera de si. Isso pode ser uma forma de atitude política para o reinício de um pacto coletivo para a mutante democracia. Bem, como o Carlos leu, eu tenho uma experiência com uma técnica somática que chama técnica clausviana. E isso desde 2010, que eu tive aulas com Jussara Miller, depois eu comecei também a experienciar isso enquanto professora de expressão corporal. Passo aulas ainda, dialogo bastante com outros professores e artistas de educação somática. Bem, então, desde esse momento, desde 2010, então faz 10 anos, né, que eu tenho percebido que essa conexão de consciência do corpo, de percepção do corpo presente, implica numa fala também bem autêntica. E a minha hipótese é que essa prática possa ser um disparador para pactos, tendo como hipótese, suposição, que os pactos são feitos a partir da fala, essa conexão corpo-fala de vários poderia ressignificar a prática democrática. Essa hipótese, ela veio também a partir da leitura de um texto da Sueli Ronick. Para não, deixa eu ir lá para a bibliografia, para não me confundir com A Sombra da Cidadania, Alteridade, Homem da Ética e Reinvenção da Democracia. É um artigo online que está publicado também pela PUC. Esse PowerPoint eu posso disponibilizar também para o grupo, tá? Então, vamos voltar.
Então tá, a partir da leitura desse artigo também é que eu, além da minha vivência, eu falei assim, eu acho que dá liga. Expressão corporal e política. Então, eu vou explicar um pouquinho o que a Sueli Runick fala no artigo dela. A democracia, ela não fala isso, que é um conceito jurídico. Eu aprendi recentemente, que é um conceito jurídico, eu acho que ali no grupo com o Carlos, o grupo da pós-graduação, que está estudando Foucault. Se eu estiver enganada depois, ou se quiser já me interromper, já pode falar, não é bem assim. Mas, enfim, eu entendi que democracia é um conceito jurídico, é um acordo, e em que todos supõem que todos os membros da sociedade são iguais em direito perante a lei, a tal cidadania, a participação de todos na construção de um bem comum num Estado, né? Pensando aí um Estado instituído. Tá, aí a Sueli se pergunta, esse conceito está sendo colocado em prática? Tanto enquanto direitos, enquanto participação de representação, tanto quanto no Brasil, quanto em outros países? Não. Nem nos países desenvolvidos. Ele pega a partir da ecologia da subjetividade. Esse é um termo que ela usa. Ela diz que não, né? Se a gente for olhar para as múltiplas diferenças, não, nem todos são representados, nem todos têm seus direitos de sobrevivência garantidos, enfim. E não só humanos, de forma geral, ecológica. Tá, mas e aí? A gente está com um grande problema, né, então? Tantos diferentes, como fazer um pacto em comum. Além da Sueli Runick, eu também me ancoro no Jacques Rancière, acho que num dos últimos livros dele, O Ódio à Democracia, e ele diz assim, que a democracia é um conceito de participação de todos, oriundo do termo democracia da Idade Antiga. E esse conceito não condiz com a participação de base parlamentar constitucional de privilegiados que inventaram como um sistema representativo para governar em nome do povo, mas sem a participação deste. Acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Não condiz com a participação de base parlamentar constitucional de privilegiados que inventaram um sistema representativo para governar em nome do povo, mas sem a participação direta deste. Também o Ernesto Laclau, se eu não me engano, é assim que pronuncia, não sei francês, comentando Rancière, ele diz assim, bem, a partir desse raciocínio do Rancière, ele também, né, que está em sintonia com o que a Sueli Runick disse, né? Então, tem os diferentes, como compor com muitos diferentes. Então, o Ernesto Laclau diz assim, bem, aquela concepção de classe, ela precisa ser revista, a concepção de classe do marxismo, né? É necessário ir além da noção de lutas de classe e de uma eclética combinação de lógica política e descrição sociológica. Muito bem. No fundo, nós estamos falando do outro, né? Da nossa relação com o outro. E aí eu volto para a Sueli Runick. Numa primeira aproximação, mais óbvia, o outro é tudo aquilo, humano ou não, unitário ou múltiplo, exterior ao eu. Isso é o que se aprende no plano do visível, captável pela percepção. Há nesse plano uma relação entre um eu
e um ou vários outros, nós não só humanos, repito, unidades separáveis e independentes. No entanto, a realidade não se restringe ao visível e a subjetividade não se restringe ao eu. À sombra disso tudo, no invisível, o que há é uma textura ontológica que vai se fazendo de fluxos e partículas que constituem nossa composição atual, conectando-se com outros fluxos e partículas com as quais estão coexistindo, somando-se e esboçando outras composições. Dessa citação da Sueli, eu percebo muita matéria, né? E todo o texto dela, ela faz uma relação com a física quântica, com os novos paradigmas da física, com o caos de materialidades. Bem, a ponte para o corpo aí é assim, né? O corpo é lábio. Aí isso é um termo que a Jussara usou na tese dela. O que é isso? O corpo é esse campo de mudança constante, de contornos em que nos reconhecemos em invariavelmente transição, instável e imutante. Creio que isso não há dúvida. Jussara Miller conceitua o corpo como corpo lábio, em constante transformação, e diz que a consciência desse estado corpóreo, sempre em mutação, corpo sentido na experiência do movimento, desperta um estado exploratório e perceptivo próprio do processo criativo. Eu também acredito nisso. É aqui que a gente toca num estado de arte. A Sueli está dialogando também com a proposição de Foucault de transformar a vida em arte. Ela coloca que na era moderna, o fluxo, o caos, ele era considerado, a partir dos desenvolvimentos da física, tá? Da história da física. Quando se percebeu o caos, que antes o paradigma era a estabilidade, a busca pela estabilidade e a estabilidade como norma e como bem, quando se descobriu, não, na real, o que existe é o caos, houve uma coisa assim, nossa, que perigo, né? A destruição. E ela diz o seguinte, não, a gente precisa começar a ver o caos, a constante mutação, transformação como positivo. Essa é uma mudança de percepção, cultural, na verdade, né? Na qual a gente precisa romper com aquele paradigma de estabilidade da modernidade. Bem, então ela coloca isso, né? Então, essa necessidade de uma mudança de pensamento sobre a instabilidade. Eu acredito que a consciência vinda da educação somática, justamente por a gente estar com foco nessa instabilidade do corpo, nesse constante presente do corpo em fluxo, em mutação constante, favorece essa percepção dessa atualização do presente, sempre diferente. Então, essa consciência atenta favorece, aí eu vou ligar com um outro autor, o Bergson, que é mais antigo, começo do século passado, metade do século passado, já falo um pouquinho mais do Bergson, tá? Só um minutinho.
Então, essa consciência atenta favorece a intuição e a possibilidade de criação do novo, enquanto obra de arte. Para o Bergson, essa atenção ao presente, atenção a uma duração no caso aqui, de mim em relação ao todo, mas não necessariamente de um ser humano, essa atenção expandida, ela aqui é esse estado que possibilita a criação do novo. Por quê? A atualização em si, a regra geral de materialização, de acontecimento do mundo, vai para a matéria, vai para a imanência. Mas aí, o que tem de novo nesses acontecimentos? Para o Bergson, é essa relação com o passado, essa é a tal consciência movida por um passado que é virtual, que vai criar uma resistência a essa constante materialização, constante matéria, e é o que dá vida. Quando eu peguei e falei sobre eu, não necessariamente só eu falo, sim, de mim, mas dos seres vivos. Não falo de seres não vivos. Bergson também faz isso, né? E tem aí umas discussões a respeito dessa abordagem do Bergson. Mas estamos falando de seres vivos. E no caso, do homem, da potência de criação em arte e também da percepção dela, né? Deleuze, falando do Bergson, no livro Bergsonismo, vai aprofundar um pouquinho sobre esse novo. O que é o novo para o Bergson? O novo não é evidentemente o presente puro. Este tanto quanto a lembrança particular tende para o estado da matéria, não em virtude do seu desdobramento, mas de sua instantaneidade. Mas quando o particular desce no universal, ou a lembrança no movimento, o ato automático dá lugar à ação voluntária e livre. A novidade é o próprio de um ser que, ao mesmo tempo, vai e vem do universal ao particular, opõe um ao outro e coloca este naquele. Um tal ser pensa, quer e lembra-se ao mesmo tempo. Então, o novo estaria aqui. O tal estado de arte estaria aqui. Por isso que eu tenho a hipótese de que essa consciência ao presente é que dá a possibilidade de um estado em arte e a possibilidade também de novos pactos políticos. Fazendo uma associação também direta ao pensamento de Rancière, né? Que a partir desse estético, nós colocamos em vistas o que é visto enquanto política, no campo da política. Consciência, educação somática. A prática de técnicas somáticas nos conecta ao mundo, à matéria, ao corpo,
Percebemos que somos sujeitos em risco e mutantes o tempo todo ao experienciarmos o nosso peso em relação à gravidade, a nossa sustentação, os nossos movimentos. A partir de nossa percepção, estabelecemos olhares e relação com o mundo. Isso desenvolve uma autonomia de criação, uma potência de existir, ou uma produção de nossa existência como obra de arte, que é, ao mesmo tempo, pedagógica e política, e produz uma mudança cultural em relação à expressão do corpo e de nossa identidade. Pedagógica por quê? Porque eu escrevo um artigo, e eu reli ele hoje, é uma reeducação não autoritária? Não autoritária, eu acho que não tem como não ser em toda a pedagogia, né? Mas que busca criar brechas, buracos, né, na condução pedagógica, para a escuta das singularidades. Política nesse sentido, ok? Se nós entramos nesse jogo da percepção da nossa mutabilidade, entramos junto, aqui poderia haver novas regras de jogo para configurações democráticas, né? Configurações, acordos, pactos de projetos em comum. Voltando aí a tal minha hipótese. E aí, eu fui experimentar isso em aula. Eu dou aula de expressão corporal, como eu falei, e uso a técnica clausewittiana. É uma disciplina introdutória no curso de teatro. Então, eu considero que trabalhar com a técnica clausewittiana, para esses alunos, a percepção, o movimento lento, é fundamental para o começo formativo do ator, né? Então, nas aulas, nós investigamos, sobretudo, o processo lúdico da técnica clausewittiana, como organizado por Jussara Miller. Ou seja, voltamos nossa atenção para o estudo da expressão corporal, focando na presença, como atenção. Presença como atenção. No movimento e aí, atenção a várias coisas, e aí esse é o lúdico da história. Brincar de jogar a atenção, conduzir a atenção para várias coisas, como, por exemplo, o movimento das articulações, a percepção e a entrega do peso, o apoio ativo, no apoio ativo, onde nós nos apoiamos, como é a relação de peso, né, nesses apoios, na provocação de resistência, tônus muscular, e oposições ósseas, para o desenvolvimento da percepção tridimensional do movimento e no estudo do equilíbrio do eixo global do corpo em diferentes situações. Aí a gente tem vários procedimentos, né, de sensibilização do corpo. E aí, no final do semestre, eu pedi para que os meus alunos daquela turma fizessem uma relação da experiência que eles tinham tido na aula, das experiências práticas, com o texto que eles leram. Eles também leram o texto da Sueli Ronick. E a minha pergunta era: se eles... não sei se eu coloquei isso no texto. Depois eu posso até procurar exatamente qual foi a pergunta. Mas a minha pergunta era se eles viam relações entre a consciência corporal
e o texto da Sueli Ronick, possibilidades de ressignificação da democracia, porque esse era o tema do texto da Sueli. Aí eu vou citar, então, os depoimentos, alguns depoimentos, tá? Do Tiago de Almeida Alves. E é trecho só. No artigo tem mais completo. Aí aqui eu selecionei só alguns que eu acho que vai dar mote para discussões depois. O estudo do corpo, proposto por Klaus, está diretamente vinculado com a relação física, artística e criativa do corpo, como expressão do homem. Em sala de aula, temos a preparação corporal, onde tentamos dar o máximo de nós com exercícios longos, repetitivos, cansativos e relaxantes. Sentimos membros do nosso corpo que nunca foram tocados. A importância de começarmos a aula massageando os dedos, conhecendo o nosso corpo, os ossos dos pés, metatarsos, falanges e outros ossos do corpo. Daí, iniciamos todo o trabalho, o processo corporal e mental. É uma verdadeira terapia, onde trabalhamos com partes do corpo que nem sonhamos um dia em exercitá-las. Damos importância a todas as nossas articulações, ouvimos cada batida do nosso coração, as pisadas no tatame, o corpo pesado e leve ao mesmo tempo, sentimos todas as expressões. Ao fecharmos nossos olhos, nem nos damos conta de que estamos naquela sala de aula com pessoas ao nosso redor. Temos a consciência de que a arte está ligada em nosso corpo e que os movimentos acionam e são acionados pelos sentidos. Lendo aqui o Tiago, né, ele coloca aqui uma coisa de fechar os olhos e meio que desconectar, mas ao mesmo tempo ele fala, temos a consciência de que a arte está ligada em nosso corpo. E aí, pense que isso é sempre em movimento, né? Nós trabalhávamos sempre em movimento, inclusive a pausa sendo olhada enquanto movimento. Michel Fontes. Klaus Viana fala que a configuração do espaço gerado por um movimento é mais importante do que o movimento em si. Aqui ele já está olhando para além de si, né? Ter um corpo consciente consiste em saber lidar com várias dificuldades que venham a surgir na vida. Saber os pontos de tensão, onde pesa mais, qual parte do corpo está propícia a ter mais pressão. Esse conhecimento nos permite uma melhor interação com o outro. Todo o processo corporal é individual, mas suas ações e seus resultados interferem no âmbito social. Devemos ter noção do que fazemos, que movimento utilizamos, até a forma de sentar, andar, gesticular, acabam influenciando no convívio com outras pessoas. O corpo humano permite uma variedade infinita de movimentos, criando impulsos interiores e exteriores, compondo uma relação íntima com o ritmo, o espaço dos sentimentos, das emoções e das intenções. Ainda ele. Quando o homem passa a ter consciência do corpo, ele passa a ter uma consciência dele também no espaço. A partir disso, modifica o espaço onde ele está inserido, quebrando o paradigma da rotina. O homem está inserido no meio social e cultural, podendo, assim, modificar o ambiente em que se encontra. Por isso, se faz necessário uma consciência sobre o seu corpo, sobre o meio e espaço. Michel está dialogando com o espaço, né? Com onde ele está. O Igor. Partindo do ponto onde se há um corpo lábil,
criativo e explorador, seria possível associá-lo a uma mente mais aberta e curiosa ao aprendizado e assimilação do seu universo? Quando se trabalha a alteridade, é preciso colocar-se em atenção e se faz necessário entender algo exterior a si e adaptar-se ao diferente para compreendê-lo ou estabelecer algum contato. O outro. E a Teresa fala do conflito. Estamos habituados a não nos olhar, a sobreviver ao invés de vivenciar. Tem todo um sistema econômico que nos induz a isso. Estar presente, consciente e ativando o inconsciente, utilizando a subjetividade, se faz um ato revolucionário. A consciência corporal surge de um processo conflituoso. O conflito gera um movimento e é através dele, assim como na vida, que há uma transformação, crescimento, amadurecimento e vivência na concepção desse corpo. O movimento gera mudança, pois o corpo que iniciou um determinado movimento já não está mais no estado que estava antes de iniciá-lo. Ele já está em processo de conhecimento e exploração. Supondo que iniciou-se, né? Iniciou-se enquanto atenção, enquanto obra de arte, então. O espaço existente entre as oposições gera conflitos. Com o contato do pé contra o chão, notando-se aí a importância do espaço intermediário. No espaço intermediário se encontram as emoções e projeções, a subjetividade. Quando essas emoções são forjadas, o movimento se torna mecânico e sem vida. Portanto, é a partir do caos, do conflito, que nosso corpo age de uma forma mais do conflito. Faltou uma vírgula, vou reler. Portanto, é a partir do caos, do conflito, que nosso corpo age de uma forma mais justa, mais sincera, acessando sensações, afetos, enfrentando e buscando a solução para o problema. O indivíduo deve buscar se incomodar e modificar a sua vida, e então fazer o mesmo no meio social. O autoconhecimento é de suma importância nesse processo, lembrando que o ser humano é um ser em constante evolução, por isso é necessário enfrentar esse caos que gera a transformação. Bem, com minha conclusão, eu sou uma idealista, e então essa provocação, né, que me afeta, tá, e como colaborar para uma vida em comum, como menos injustiças, por isso que eu sou uma idealista. Porque não precisava, né, me afetar. Então, sendo assim, nesse sonho, acredito que por esta via há uma colaboração, não significa que há solução, para nos jogarmos em projetos coletivos entre sujeitos em risco. É uma colaboração porque a educação somática, as práticas somáticas são formas de prática disso que eu disse no começo, né? De harmonização de corpo e fala. E essas são as minhas referências bibliográficas. E assim eu termino a minha fala.
É isso, gente. Obrigado, Márcia. Eu creio que agora a gente poderia, né, justamente, né, a partir da sua exposição, do que ela suscitou, abrir, né, para um diálogo com os demais presentes nessa live de hoje, né? Então, dessa maneira, a gente pode abrir, então, né, para a gente começar uma conversa aí, um bate-papo, né, aproveitar a presença da Márcia, desse trabalho que ela está trazendo aí e compartilhando com a gente, né? Suscita aí uma série de questões, né? Flávio, quer fazer mais alguma consideração? Primeiramente, parabenizar a Márcia pela bela apresentação que ela acabou de nos brindar. Obrigado, viu, Márcia? Sempre uma querida. Essa afetiva apresentação só nos mobiliza, só nos deixa ainda mais instigado a pensar com você. Me deixou assim com a cabeça mil, né? Eu estava até comentando com o Carlinhos antes de você entrar, que eu e a Yasmin, daqui a pouco a Yasmin vai falar, a gente conheceu recentemente um livro novo do professor José Gil, chama-se Caos e Ritmo. Olha. É um livro recente que, na verdade, ainda não foi publicado no Brasil. A versão portuguesa, a versão em língua portuguesa que se tem ainda é do português de Portugal. Eu acabei fazendo a compra dele por uma pequena bagatela, porque não tem, né? Eu tive que importar o livro, mas valeu muito a pena. E valeu também porque quando você começou a fazer a sua apresentação, em algum momento você falou sobre caos, né? E olha só que interessante como o universo se conecta, né? Eu estava lendo nesse momento que você falou sobre isso exatamente, né, uma parte acerca das reflexões de José Gil sobre a ideia de caos, baseado, né, em Exíduo, né? E ele vai falar exatamente o seguinte, que compõe com o que você fala na tua apresentação. Abre aspas. A invenção e a criação supõem um espaço. E quando eu falo espaço, não estou me referindo nem a uma instância, mas sim a movimento, que é da ordem do inalgoritmável e incodificável. De uma maneira ou de outra, o que se inventa e cria provém daí. Então, pensar essa ideia de que a criação, ela parte diz que a gente não entende muito bem, que é difícil, inclusive, de dar linguagem, justamente porque, né, vaza o campo da linguagem, né, atravessa e ajuda, inclusive, a compor, a dar para essa linguagem uma dimensão infinita, né, que nos ajuda a pensar esse caos como algo tão potente, né, e que, de certa maneira, ajuda a gente, inclusive, a ressignificar questões como, por exemplo, a própria ideia de política, né? Como a gente pode pensar política para além daquilo que a gente entende como sendo política? Caos pode ser uma possibilidade para pensar a reinvenção dessa política aí, né? E uma outra coisa que eu queria problematizar junto contigo, né? Eu gostei muito da tua apresentação porque você trouxe, né, as falas, as escritas dos seus alunos, né? Me conta um pouco como é que foi para você esse movimento e para os alunos, né? Era fácil tirar deles essa escrita? Era uma escrita que foi no processo sendo mobilizada, intensificada. Eu queria saber mais assim do processo, né, de se constituir essa escrita com os alunos. Queria que você falasse um pouco mais sobre como foi isso para você. Obrigado. Legal. Obrigada pela pergunta também. Então, nessa disciplina, eu passo alguns textos. E faz tempo, né? Essa turma foi de 2016, então faz um tempinho já. Mas, se eu não me engano, porque geralmente eu ponho esses eu sugiro esses textos e cobro enquanto fichamentos. Tem uma cobrança aí nessa relação de disciplina, de faculdade, da universidade, vale nota, é uma das formas de nota. Não estava previsto que eu ia escrever um artigo no começo, né?
Então, depois é que eu pedi permissão para eles, depois do resultado final do trabalho, eu gostei tanto, tá? Falei assim, nossa, aí eu fui pedir permissão para eles publicar. E de alguns só. Mas, então, que não necessariamente tiveram as melhores notas, mas que me chamou a atenção. Determinados comentários, né? Então, mas voltando, né? Então, eu passei 4 fichamentos do Klaus Viana, da Sueli Runick, que foi o último. Então, isso já foi no final do semestre, a Sueli Runick. E aí tinham outros. Klaus, eu acho que Jussara, enfim, da técnica clausiana, né? E o mais diferente foi o da Sueli, no final, né? Naquele ano, a gente fez paralisação, então eu levava meus alunos. Aconteceu o seguinte, nós fizemos exatamente, o semestre começou com uma paralisação, e aí eu não dei aula, e eu propus atividades de greve. E aí, quem participasse das atividades de greve, na reposição, não ia precisar fazer reposição. E nas atividades de greve, eu fui tentando também colocar a expressão corporal nisso. Fazer intervenções, enfim. Então, essa questão da política e expressão corporal foi norteadora daquele semestre todo. É isso, assim, no final, a gente sempre tinha também um momento de discussão depois da prática, pois quando as aulas voltaram, depois da paralisação, nós tínhamos um momento de discussão, ou discussão de texto, meia hora, ou no final, um arremate, e eu, como aquilo estava me movendo muito, eu sempre provocava a turma naquilo. Quando eu ofereci para eles o texto da Sueli Runick, nós também foi em forma também cobrando fichamento, antes dessa escrita final do trabalho final. O trabalho final foi uma outra forma de avaliação. Então, eles fizeram fichamento, nós discutimos em sala de aula, né? E aí eu joguei a bola para eles, agora o trabalho final vai ser esse, né? Eu posso até ir atrás da pergunta, se eu não pus. Deixa eu ver aqui, ó, tô com o artigo aberto. Deixa eu ver se eu coloquei isso. A pergunta que foi disparadora. A relacionarem o artigo do Sueli Runick sobre a necessidade de ressignificação do conceito de democracia com o estudo prático e teórico da técnica e da metodologia dos Viana. Não pus aqui qual foi a questão, mas eu lancei uma questão nesse sentido. E isso também foi uma avaliação, um terço da avaliação, esse trabalho. Então, assim, eles eram obrigados a fazer, quer dizer, se quisessem passar na disciplina ou ter uma nota, né? Porque poderia também ficar com uma nota menorzinha e tal, que era um terço, né? Se tivesse feito as outras coisas, dava para passar também. E é isso, aí apresentaram os textos, eu gostei muito do que eles me responderam, gostei mesmo. E aí eu falei, nossa, que legal, isso aqui vale o artigo, e fui pedir permissão e escrever. Mas que legal, Márcia, de escutar pelo seguinte, quando você fala que você utiliza autores como o próprio Klaus Viana para os instigar à escrita, é interessante que você fez com que eles mergulhassem na própria sintaxe, na própria gramática daquilo que é a linguagem corporal, né? Por intermédio da qual a gente consegue fazer uma ressignificação da própria linguagem escrita. Se a gente for parar para pensar, os alunos da graduação, eles ainda trazem um pouco o ranço daquela escrita escolarizada, né? Que é
toda esquadrinhada dentro de um perfil específico, que acaba, de certa maneira, tolhendo o perfil e o potencial expressivo dos alunos, né? No ensino médio, eles são tolhidos de uma certa maneira que eles acabam tendo muitas dificuldades em trazer para a escrita aquilo que eles querem expressar. E aí, quando você leva eles a pensar por intermédio daquilo que é a própria linguagem dos movimentos, e aí a técnica clausewittiana, né, a própria leitura dos Viana como ponto de partida, é um subterfúgio interessante para quebrar isso, né, para romper com essa escrita escolarizada, na busca de uma escrita que volta a ser intensa, volta a ser expressiva, muito por conta do fato de você voltar, né, a isso que é da ordem do expressivo, que é corpo, movimento, né? E como que tem carne, né? Que tem carne, que tem baba, que... exato. uma escrita corporal, né? Que tem corpo. Show, muito legal isso. Muito bom. As perguntas estão abertas, se eventualmente alguém quiser. Carlinhos, quer falar? Fala aí, Carlinhos. Não, eu queria deixar mais espaço, não a gente fica aqui, né, professoralmente falando, quero deixar mais espaço para vocês também, né, fazerem questões. Eu fico instigado a falar, né, depois de tudo isso que já foi tão bem colocado aí por vocês, né, tanto pela Márcia inicialmente, depois pelas associações e considerações do Flávio, mas aí fica só nós aqui, né? Vou fazer uma pergunta. Aí, muito bem. Márcia, pensar assim que você trabalha com educação somática e pensar que muitas das manifestações ocorrem no espaço público, já pensou em realizar uma aula no espaço público mesmo? Seja num parque ou uma caminhada pela cidade? Porque eu penso muito no meu tema de pesquisa com a bicicleta. Eu, quando for professor, eu tenho muita vontade de sair com os estudantes de bicicleta para a cidade e que o nosso tema seja parte de algo que ocorre em um contexto muito maior, que não é a cidade, né? Então, também essa coisa de sair um pouco dos muros da universidade e estar mais próximos, sei lá, numa rua, e tentar observar os detalhes, assim, a partir de uma abordagem somática, como está propondo mesmo. Não sei. Então, Leandro, sim. Eu tinha, assim, esse sonho, né, de fazer aulas fora, já cheguei a fazer, inclusive fiz uma aula também numa aula externa do movimento do sindicato de professores, também numa paralisação, o serviço público, teatro é importante, tarará. Usando bem isso mesmo, bem a sensibilização, a percepção corporal, a atenção ao presente. Aí, quem foi meu público? Foi meu público o pessoal que estava no evento do sindicato, que estava na manifestação e tal. Conquistar um outro de fora da rua é muito, muito difícil. Se você conquista um morador de rua, assim, a galera que está no corre do cotidiano, indo para um lugar a outro, do trabalho, se abordado na rua e parar, não vai. Essa é a questão de qualquer evento de rua, né? Evento artístico e tal. Qualquer. Também, aí já fiz ações culturais, mas aí já numa perspectiva de evento,
né? Aí de pegar mesmo, de capturar, e com divulgação, vai ter, aí você traz um público específico para assistir, acompanhar, participar daquele evento artístico. Tem experiências de eventos assim que provocam a participação do público, né? Mas é um público também que veio para isso, né? Ele não foi pego de surpresa. Então, é todas essas relações aí com a rua. Eu, atualmente, estou com um projeto de pós-doc, estou aqui em Campinas para isso. Buscando, né, tentando fazer isso na pandemia e talvez talvez não, e muito provavelmente vou ter que reformular um pouco meu objeto. Mas o tema é ações teatrais em territórios violentos. A ideia era ver experiências práticas de teatro, grupos de teatro, cursos de teatro que lidassem com técnicas somáticas em seus processos criativos e que fossem em territórios com altos índices de violência, em Campinas. Porque eu também tenho uma hipótese que essas experiências, elas provocam modificações, de comportamento, que não condizem com violência. Com a violência, pelo menos com a violência que a gente conhece, né? Conhece não, que a gente estabelece como sendo reprimível. Não sei se eu respondi. Mas, Márcia, só pegando o gancho aí na pergunta do Leandro, por mais que você nomeie essa experiência de evento como alguma coisa que enfim, né, foi feita com esse formato, tem uma série de negociações, de articulações, assim, eu digo isso porque eu conheço, né, um pouco mais, não estive presente, mas conheço um pouco mais, né, da nossa relação, do quão rica foi essa sua experiência, né? Como isso, de alguma forma, interferiu no espaço público, né? Por mais que tivesse sobre a forma de evento. Quer dizer, não é todo evento que tem uma formatação fechada, né, no sentido, né, de liberar potências, né, de interação com o espaço público. E me parece que, em alguma medida, essa sua experiência também trouxe esse tipo de potência, não? Sim. Você está falando da partida do navio, né? Um evento... Exatamente, exatamente. Eu fiz outros também, mas de menor porte, mas a partida do navio foi um evento, Leandro, que envolveu mais de 100 pessoas na execução e um público diário, foram 2 dias só, mas a cada dia 200 pessoas assistindo. E foi um espetáculo multilinguagem artística envolvendo teatro, música, cinema, fotografia e itinerante. Então, nós partimos da Ponte do Imperador, no Rio, na orla do Rio Sergipe, em Aracaju, que é um monumento histórico da cidade de Aracaju, e nós atravessamos o Rio Sergipe até a outra cidade, do outro lado do rio, que é Barra dos Coqueiros. Nós atravessamos de barcos também, patrimônio cultural da cidade de Aracaju, de Sergipe, que são as tototós. São barcos tradicionais que faziam esse transporte de uma cidade a outra. Então, tinham dois barcos que fizeram... tinha um de apoio. 2 barcos que fizeram essa trajetória 2 vezes, porque tinha bastante gente, né? 50 pessoas em cada barco.
Dentro do barco tinha um grupo de músicos tocando músicas autorais de um colega meu do departamento de teatro, que compôs especificamente para essa apresentação. Nós compomos também, criamos a dramaturgia do espetáculo. E aí, nessa itinerância, depois, em Barra dos Coqueiros, se chegava até a frente de um estaleiro, onde dava à vista um navio que estava lá no rio, né, ancorado no rio, há mais de 10 anos e que já estava enferrujado e que estava sendo fatiado, estava saindo daquela paisagem. E esse navio, ele era visto também em Aracaju, né? Do lado de cá, de Aracaju, era como um cartão postal, um navio ao longe. Né? E esse navio estava saindo daquele cartão postal de Aracaju. Essa questão com o território, com a identidade local e tal, foi que moveu esse evento artístico e cultural, essa ação artística e cultural. Então, nesse sentido, aí eu estou falando na visão de diretora, né, de ação cultural, que é um outro viés que eu atuo. A somática, nesse sentido, foi praticada com os atores, na preparação dos atores, iniciantes, inclusive. Muitos alunos iniciantes do primeiro ano. Né? Mas, veja, tinha uma condução gigantesca, em todos os sentidos, né? Para um evento, para uma coisa. E, sim, todo mundo disse sim, todo mundo disse sim. E colaborou com suas singularidades, sim, mas tinha uma condução muito forte mesmo, assim, tinha uma dramaturgia, tinha uma produção, né, porque se não tivesse isso, não ia funcionar também, né, não ia funcionar. Então, houve um acordo, sim, houve um acordo, houve um pacto, e houve a criação de um novo, efêmero, como o navio, que partiu, mas foi muita gente, e foi de muita gente, e nós não tínhamos dinheiro nenhum, assim, a gente teve 4.100 e tanto de doações no Catarse, abrimos o crowdfunding, e foi movido por sonhos mesmo. Acho que muita gente achou uma ótima ideia, poético, e pôs trabalho. Pôs tempo. E fez. Fizemos. Parabéns. Uma coisa que afetou, né? Sim. Então, acredito que sim. Então... Muita gente me diz que sim. Não, afetou, né? Afetou em vários sentidos, né? Por mais que tenha sido algo, né, com toda a direção que teve, né? Mas se não afetasse, e afetar é uma potência importante, né? Sobretudo em se tratando de ações, ou, né, ações artísticas, culturais, ou o que seja, né? Isso não é pouca coisa, não. Eu acho que é importante ressaltar isso. Mais alguém gostaria de estar dialogando aí?
com a gente, com a Márcia em especial. Porque, assim, enquanto vocês vão pensando, porque, assim, a maneira como a gente pensa a política, né? A gente acha, Yasmin, só refletindo e absorvendo aqui. Ah, tá bom, Yasmin. Vai refletindo aí, quem sabe emerge, né? Alguma né, partilha aí com a gente. A gente costuma pensar a política, né, tradicionalmente como a política oficial, a política partidária, né? E uma ação cultural, uma intervenção artística, ela pode ser política, sim, inclusive no sentido de um exercício direto da democracia, né? Como você trouxe aí na sua apresentação de hoje, né? E não só no sentido formal, no sentido da democracia representativa, né? Que eu acho que é um tema que a sua apresentação e seu texto também traz, né? Sobretudo via Rancière e via, sobretudo, a Sueli Ronick aí. Então, nesse sentido, eu entendo que, justamente por conta da sua... E você agora, no final, comentando, né, que vocês não tinham financiamento, né? E acabaram obtendo e realizaram, né? Seja por conta do financiamento, seja por conta de adesões, né? Isso me parece que comporta uma dimensão política, né? Não é a política oficial, né? Não é, sobretudo, a política institucional e profissional, mas é a política da cidade, né? Nesse sentido original de política, né? Que é justamente a arte, né? De organizar a vida da polis, né? Você interferiu, né, naquele espaço, você interferiu né, no sistema, né, de circulação urbana entre duas cidades, o que não é pouca coisa, né? E interferiu na paisagem, né, nos fluxos, né, como você trabalhou muito bem na apresentação e no texto. Ora, né, isso aí tem o seu valor, me parece, né? Então, creio que dá para fazer conexões, né, interessantes com o texto, né, e com o que foi experimentado, né, nesse evento, nessa ação cultural, né? É isso, assim, um encantamento. Eu falei isso no final do evento. Houve um encantamento, as pessoas realmente se moveram num momento, é como se fosse assim, no começo, eu espalhei a ideia, e havia um brilho nos olhos quando recebiam a ideia, né? É como se pegassem a ideia para si, essa é a minha impressão, assim. E aí eu chamei vários companheiros, assim, de criação. E quando pegou-se, né, na mão a ideia para si, ela não virou só minha, né, virou de muita gente. E aí cada um foi para a sua linguagem artística, né? E é engraçado que eram professores, né? E esses professores chamaram alunos. E eu acho que os alunos também brilharam. E aí foram compondo, assim, foram compondo num projeto. Eu li hoje de manhã o piano, porque sobre a crença. Acreditar em algo. Muita gente acreditou em algo, fazer algo. Agora, eu exploraria, eu gosto da palavra encantamento, né? Num mundo tão desencantado no qual nós vivemos, né? Tão utilitarista, tão calculista, né? Tão
racionalista no mau sentido, embora tenha o bom sentido também, não é à toa que Max Weber nos fala, né, de um desencantamento do mundo, né, com o advento de tanta racionalização. Quando você traz uma proposta encantadora, é disso que eu estou querendo dizer. Quando eu falo em afetar, né, quer dizer, é isso, né? Quando você fala em composição, então veja bem, né, o encantamento, né, o afetar e a composição, né, constroem aí, a partir, né, de um caos, talvez, né? Depois eu vou falar um pouquinho dessa ideia de caos, né? Uma possibilidade outra, né, de mundo, um mundo mais encantado, mesmo que seja efêmero. Qual o problema? Aliás, o que não é efêmero? O que não é efêmero, né? Então, eu acho que é por aí que eu acho que uma leitura potente dessa experiência também pode ser explorada. Não sei o que os demais pensam. Não, ótimo, porque aí eu volto, dá para fazer liga com a duração de Bergson. Opa! Esse encantamento, né? Eu sempre achei isso. Nunca tinha usado assim, mas o Bergson ele pega e fala assim sobre a duração, sobre essa percepção que eu tinha falado dos fluxos. É como se você estivesse na beira de um rio e tivesse a percepção da tua vida, do rio passando e do pássaro voando. Então, de tudo ao mesmo tempo agora. E essa percepção da arte, a arte, quando ela nos afeta, é uma sensação de encantamento. Mesmo que seja uma experiência trágica. Mas no fundo, tem um encantamento. Mesmo que seja uma experiência trágica, não há dúvida, né? Se você pega o exemplo das tragédias gregas, não é à toa, né, que, né, essa que é uma grande referência, né, da nossa tradição ocidental, né, sobretudo aí para o campo das artes cênicas, né, e que foi né, longamente ritualizada, e até hoje a gente faz referência a ela, né? Justamente diante da finitude, diante da efemeridade da vida, que você, através da arte, pode criar, né? E aí a dimensão do caos ela é fundamental, né? Você não cria a partir do que já está dado, né? Do que já está formado, né? A noção de caos, né, tem uma longa história, tem várias, né? É que o mundo moderno, como você também deixou claro, né, acabou associando a noção de caos à noção de desordem, né? Então, atribuindo ao caos uma conotação muito negativa, né? Mas é esse mesmo mundo moderno, né, que ao criar uma ordem, e uma ordem estéril, muitas vezes, desencantada, para usar a palavra de novo, né, que acabou também produzindo efeitos nefastos, né, por conta, né, dessa oposição de valores. É o contrário do que nós vamos encontrar, né, nessa referência que você trouxe, né, do Hesíodo, né? Vai ser nas narrativas de Hesíodo, né, que é um grande, né, um dos primeiros grandes narradores, né, das teogonias, né, das cosmogonias e cosmologias, né, gregas, né, onde o caos vai ter um sentido completamente distinto, né, tudo virado caos. Caos é um deus, caos é divino, né, e o caos é a ordem do informe, né. O caos não é a desordem, é o informe, é o que ainda não tem forma, mas de onde todas as formas advirão.
Então, não é à toa, né, que o uso da noção de caos aí me parece muito fecunda, né? Não é à toa que a associação que o Flávio também fez com o livro do José Gil me parece também ser muito instigante, né? Justamente né, a partir de uma certa potência do caos que você pode criar, né? E, de alguma forma, né, criando, como diz o Deleuze, né, lá no que é a filosofia, sobretudo na seção sobre a arte, né, construindo caosmos, né, que é justamente esse híbrido entre caos e cosmos, né? Não uma criação sem a convocação do caos, né? Obviamente é preciso, né, dar uma dimensão de cosmos, né? É preciso dar forma, né, dar expressão formal para isso, mas não há expressão formal que não demande, que não convoque, né, as potências do caos. Era um pouco isso que eu queria brincar aqui, jogar a bola para vocês. Essa questão do encantar, né? Eu me lembrei de um artigo que tem, eu não me lembro o nome, o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Osteto, e ela escreveu esse artigo que chama Para Encantar é Preciso Encantar-se, né? E aí hoje, conversando, que esse artigo ela fez a partir de da tese dela, né, de doutorado, que ela fez sobre as danças circulares na educação, né, para a educação. E aí hoje, fazendo uma entrevista, só para situar a Márcia, não sei, aqui eu não sei todos os colegas que estão, mas muitos já sabem da pesquisa que eu faço com as danças circulares. Eu estou fazendo o meu trabalho, então, com as danças circulares em relação aos focalizadores, né, que são os condutores, né, da roda, e aí conhecer um pouco da história, né, do processo de formação no sentido, né, de como isso implicou na vida deles de tal forma, né. E hoje eu estava fazendo uma entrevista com um desses focalizadores e teve uma hora que eu falei para ela, a gente estava conversando, eu falei assim, e como que é para você, né, quando você quando você vai focalizar, né, qual que é a sua sensação, como que é quando você está, porque ela, por exemplo, é uma focalizadora que ela é uma educadora física que trabalha no SESC de Piracicaba e ela promove festivais gigantescos lá, né? E eu participei do festival do ano retrasado, e é uma coisa, assim, muito potente mesmo, aquilo tudo que vai acontecendo. E eu falei, nossa, eu fico vendo aquela pessoa conduzindo aquela roda gigantesca, né? E ela me contou de uma experiência do festival anterior a esse que eu fui, que foi com o Mauaca, o grupo Mauaca, que foi lá pessoalmente, foram tocar. Então, ao invés de ser uma música, um CD, era o Mauaca tocando lá, e a roda acontecendo. Ela falou que tinha mais de 500 pessoas, e formaram-se 12 rodas, uma dentro da outra, e que aquilo, ela falou muito dessa coisa da verdade, né, dela, e assim, que aquela potência que vai acontecendo, aquilo tudo que vai, de repente você fala, meu, como é que esse caos, né, esse monte de gente que está, a coisa vai dar sintonizada, né? Não é a questão do acertar e errar, mas é do fluxo daquilo tudo acontecendo, assim, as pessoas. E ela falou que vem muito dessa coisa da entrega, que eu acho que tem muito a ver com esse encantamento, né? Quando ela fala dessa verdade dela, assim, é quando aquilo vem mesmo, né, nessa pulsação lá do interno, né? Essa coisa dessa escuta, né, do corpo, essa percepção que vai, e ela vai deixando aquilo vai fluindo, né, e é incrível isso, assim. Eu não sei se você conhece, já teve a oportunidade de participar de alguma coisa assim, você conhece as danças circulares, mas
É muito interessante, assim, essa coisa do como acontece, sabe? É uma energia muito forte do coletivo, né? E porque tem essa entrega do indivíduo, né? De cada um, né? Ótimo, muito bom essa associação. Lembrei do toré dos índios. Fazem um círculo e cantam e a gente vai dançando. É uma experiência, a experiência mesmo do comum, né? Entrega, boa também. Bom, muito bom. Obrigada. Eu acho que essa ideia do encantamento que o Carlinhos está trazendo para a gente para compor contigo é bem interessante. E o que eu queria chamar a atenção, né, para dialogar contigo, é isso que, de certa maneira, a Potira falou também, né? Esse caráter corporal, né? Eu preciso literalmente convocar o meu corpo em um processo progressivo de intensificação dessa dimensão sensível, sem a qual eu não ingresso dentro desse encantamento, né? E aí, Eu não me mantenho nele. exato, e me parece que isso é algo que no campo da discussão acadêmica e científica é bastante importante, né? A gente está cada vez mais, né, dentro desse contexto que o Carlinhos, né, desenhou, né, dentro de uma sociedade que é fazer o mínimo, né, para conseguir o máximo, e com isso, então, você acaba tendo uma relação bastante rarefeita com as coisas, né, com os encontros, e isso implica, inclusive, num corpo despotencializado, num corpo que tem essa capacidade de encantamento também deficitada, justamente porque não quer se relacionar, ou então se relaciona até a página 15, como eu gosto de dizer, né, para os meus alunos do primeiro ano da educação física. Mas vocês querem se formar em educação física, querem trabalhar com o corpo em movimento, mas vocês vão até a página 15. Quando a gente fala sobre educação somática, pera lá, o que você está falando, professor? O que é isso, né? Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? A gente está dentro de um contexto acadêmico que está indo para a direção oposta a essa direção do encantamento, né? Consequentemente, a gente perde essa dimensão corporal, sem a qual a gente perde literalmente de vista, né, a ideia do afetar, do compor, do encantar, né? E com isso a gente perde o aluno no meio do caminho, né, se a gente não prestar atenção nessas questões, né? Era isso, era só para dialogar. Muito bom. Excelente. Cadê, galera? Vamos aí, vamos botar o encantamento na roda, né? Vou ter que chamar a Potira para puxar aqui. Ah, não. Ué. Será que caíram? Flávio, está me escutando? Sim, tô aqui, tô só esperando a galera falar também, para não ficar eu e Carlinhos e eu, Potira, que mais, né? Tá bom. Eu acho que uma outra questão que você falou na tua apresentação que me parece interessante a gente revisitar, né? Essa ideia, né? Você começou falando dela, da produção da existência como obra de arte. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso, tentando relacionar com essa ideia de política que você vai resgatar lá na Sueli Ronick, né? Porque me parece que isso também está relacionado com essa ideia de encantamento que a gente está falando aqui, né? Pensar essa produção de existência como obra de arte implica em pensar, né, que essa política não se refere a uma questão partidária, mas se refere a justamente essa afirmação de todo e qualquer ser, né, que na medida em que se implica com o mundo que se envolve, está também afirmando uma ação política, né? Então, eu não sei se é por aí também que você enxerga a coisa, né? Me parece que as coisas estão bem concatenadas, né? Me conta um pouco como é que você enxerga tudo isso. Então, essa ideia da vida como obra de arte, ela parece ter sido formulada inicialmente pelo Foucault, né? Tem um trecho aqui do curso do Foucault, ele diz assim:
O que me surpreende é o fato de que em nossa sociedade a arte tenha se transformado em algo relacionado apenas a objetos e não a indivíduos ou a vida. Que a arte seja algo especializado ou feito por especialistas que são os artistas. Entretanto, não poderia a vida de todos se transformar numa obra de arte? O que deveria uma lâmpada ou uma casa ser objeto de arte e não a nossa vida? Imagina, né? Se a gente tiver essa... que palavra poderia usar? Eu usaria ousadia. Eu ia falar exatamente essa palavra, essa ousadia. Você é do Nordeste? A ousadia lá é bem comum. Essa ousadia de... Não, a minha vida vai ser, constantemente uma obra de arte. Se a cada um esse direito, essa investida. E olha só, né? Obra de arte, eu já ouvi alguém dizer isso, algum autor, é o que mais conserva. Eu faço também uma oposição a esse tipo de risco que próprio do artista e da vida do crime. Quando a gente está usando esse termo ousadia, né, está implicado aí um pouco de risco, né? E risco para a criação de uma obra, olha só, para a criação, não é para uma destruição. Não, tá, que seja de destruir para criar outra, beleza. Desde que seja lúdica, né? É lúdica. Lúdica em que sentido, Flávio? Não, é mais nessa ideia de pensar que a criação e a destruição, né, ludicamente, ela vai, né, dando mobilidade à existência, né, vai dando para ela um processo de transformação, né, que caracteriza justamente essa mobilidade, né, que a vida tem, essa intensidade que ela tem, né? É nesse sentido que eu apliquei a ideia de lúdico, né? Por aí que eu fui. Sim. A gente entender que, como o Carlos falou, né, tudo é efêmero, né, tudo é uma composição, é uma criação mesmo, é um pacto representacional. E eu adoro o teatro. Eu acho que ele é simbólico da nossa vida em sociedade. Então, voltando, né? Vida como obra de arte e política, né? A gente ousar transformar a nossa vida, transformar não, né? Viver como viver em arte, não é comum, né? Não é isso. Aí é o que a Ronique, o texto dela vai falar do ser da ética e do ser da moral. E aí, assim, na prática, não dá para viver no caos o tempo todo. Então, o ser da ética é aquele que está na vida em arte. O ser da moral é o que conserva, o que estabelece murinhos, né, caminhos para organiza o caos, estrutura. E a Sueli diz o seguinte, que essa vida democrática seria esse constante equilíbrio, diálogo entre esses dois homens, o homem da moral e o homem da ética. Eu acho que é isso mesmo, né? Porque
É isso, já pensou? Todo mundo vida em arte, a gente não organiza nada, eu acho. Eu discordo, quero polemizar. Primeiro, assim, eu queria fazer coro, né, com você quanto a essa citação do Foucault que você utiliza, né? Que está na Paragenealogia da Ética, que é um texto que eu gosto muito e que eu estou usando a mesmíssima citação num artigo que eu estou escrevendo com o Flávio, então não é plágio. Não, é plágio do Foucault. É plágio do Foucault. Mas, enfim, estou brincando com essa ideia. É sintonia. É sintonia, boa. É encantamento. Mas justamente porque essa citação, ela não é uma citação qualquer. Ela incide sobre um aspecto político da nossa vida desencantada. Ora, né? Por que nós desencantamos a nossa vida, né, justamente conjurando a dimensão estética e artística da nossa vida? Nós não temos que pensar por oposição, por isso que eu quis discordar, nós não temos que pensar por oposição. Até porque as nossas vidas estão o tempo todo, né, sendo acossadas, né, e atravessadas pelo caos, pela mudança, pelo devir. Qual que é o problema da posição moral? É que ela quer a ordem e ela não suporta a desorganização dessa ordem. Ela conjura, ela repele, ela condena, ela julga moralmente, né, qualquer, né, mínima presença de caotização da nossa vida. Esse é o problema. Eu acho que a pegada da Sueli aí é justamente essa. Olha, e é nesse sentido que ser artista, né, não é estar o tempo todo no caos. Obviamente que não. É justamente fazer o malabarismo, é andar em cima dessa corda bamba que está colocada para todos nós, né? Tenhamos ou não, gostemos ou não, tenhamos ou não consciência disso. Mas, Carlos, vou trazer uma discussão que nós tivemos essa semana na disciplina lá na USP, que chama Coralidades e Arquiteturas da Cena, com quem ministrou semana passada, são dois professores, mas a fala é do Marcelo Dene. Ele contrapõe a subversão e a transgressão. E um exemplo que me marcou foi que ele estava falando da nossa vida de artistas, né, do performer e tal. Transgride, mas não subverte uma lógica de mercado, de editais, de SESC, o que compra, o que não compra, até que ponto você vai no nudismo ou não, as convenções sociais e culturais, todas, né? Então, isso é estruturante, isso é do homem da moral, né? A subversão seria esses rompantes do homem da ética, mas é como se tivesse aí num sistema, estamos mesmo, sabe? O capitalismo, ele é exímio, é um exímio sistema de captura do homem da ética, né? Esse dinheiro que nos move, então, assim, né, temos esse contexto de estruturante das nossas vidas.
Ele sumiu no diálogo. Não, estou esperando você terminar. Não, não tem dúvida, não estou negando a existência do capitalismo e as suas inúmeras e enormes potências de captura, né? Se a gente ficar, né, justamente com os referenciais deleuzianos e guattarianos para pensar o capitalismo, é disso que se trata, né? Eu não sei como é que, né, essa pessoa aí está pensando a noção de subversão e de transgressão, né? Não são exatamente os mesmos conceitos que Deleuze e Guattari trabalham, né? Então, para botar numa outra chave, mas incluindo o problema, inclusive o problema do capitalismo, né, o Deleuze e Guattari eles vão falar, né, de uma máquina de captura e de uma máquina de guerra, que vão estar sempre, né, em tensão perpétua. Né? É nesse sentido que estamos sempre em devir e em modificação. Ora, né, aí pelo menos você não recai mais, né, numa certa maneira nihilista e provavelmente pendente mais para a moral do que para a ética, nesse sentido que a Sueli está colocando, né? Onde você, apesar do capitalismo, você não entrega todos os pontos, não entrega todas as potências, né? Você sabe, e obviamente sabe, que tem o mercado, que tem todas as formas, tem o dinheiro, tem o capital, obviamente que tem, que estão aí a nos capturar o tempo todo, mas isso não quer dizer que a gente sucumbiu de uma vez por todas, né? Sobretudo ao império do desencantamento que esses parâmetros colocam, né? Talvez até nos momentos de maior desencantamento, como os que a gente está vivendo agora, né? Pandemia, olha aí, é uma crise desse sistema de captura, né? Tem aí vertentes querendo voltar a qualquer custo, inclusive ao custo de vidas, né? Voltar ao normal, olha, não podemos prejudicar a economia. Ora, peraí, calma lá, né? Isso aí é uma pane no sistema, né? Ele não é tão superpotente como ele imagina, né? Ele entra em colapso. Aliás, ele entra em colapso de tempos em tempos. Agora entrou num colapso inesperado. Não é nem crise cíclica do capitalismo, né? É algo que vem de fora, né? E intervém, né? Então, é nesse sentido, né? É nesse sentido que eu evitaria, né, uma certa dicotomia, né, uma certa oposição muito estanque em relação a isso. E quando você fala, né, quando você traz essa citação do Foucault, ela me parece interessante porque ela incide de novo sobre o problema do encantamento. Eu acho que mesmo no capitalismo, mesmo com todas as formas de captura, podem existir vacúolos, como diz lá o Deleuze, né? Podem existir momentos de ruptura ou linhas de fuga de reencantamento, né? É isso, né? Enfim. Diga lá, Andres. Isso que eu ia falar. O Andres queria falar, deixa ele falar. Falo demais, né? Andres? Sim. Andres? Estou aqui. Olá. Pronto. Você ia falar. Ah, que vocês não deixam, né? Vocês estavam falando. Desculpa. Vou me calar. Não, ok. Estava curtindo aqui a discussão. Márcia, muito obrigado por compartilhar essa experiência, que eu acho que é uma experiência concreta que você desenvolveu e que eu acho muito importante nesses tempos de hoje, né? Agora o mundo todo está ficando por trás de uma tela, né? Naquele sistema digital que eu acho que ele tem algumas repercussões sobre o corpo humano, sobre a corporidade, sobre a existência dos sujeitos.
Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né, no sentido da pandemia. Mas se eu ficar na questão das teorias conspirativas, né, que, que estão quase que advertindo que a gente vai ficar ou que a gente está sendo submetido a um laboratório que eu acho assim, é um laboratório de programação das vidas das pessoas para um outro mundo que está quase que chegando. E aí é só falar a questão do homeschooling, do trabalho em casa, o que a gente está fazendo agora, né? Que em um outro momento, uma outra época, a gente estaria curtindo um encontro presencial, de experiências, de corpos, de olhares, de sentires, essas coisas, né? Que eu não sei, pelo menos no meu caso, ou pelo modo de ver, como é que estou enxergando essa experiência, eu acho que isso está nos separando e está reduzindo a possibilidade de criação através do corpo. E aí eu acho muito importante, por exemplo, essas aulas ou essas experiências que levam as pessoas a sentir, porque eu acho que uma consequência muito clara é a perda da consciência do presente, a perda da consciência do nosso corpo, aqueles sentimentos, aquelas vivências que a gente tem no momento. Eu acho que todo mundo fica automatizado, todo mundo fica... E aí, trazendo um pouco o que a gente está discutindo no nosso grupo de estudos, a questão da racionalidade neoliberal, né, que conduz as pessoas a uns determinados comportamentos, modos de viver, de sentir e demais. Eu queria perguntar, baseado um pouco nessa reflexão, não sei se consegui ser claro, como uma pessoa que foca muito na questão corporal, na questão da consciência corporal, aquela técnica que você está utilizando, como vocês enxergam esse momento que a gente está vivendo agora e o momento que a gente pode viver no futuro próximo, em relação ao corpo, a corporeidade mediada pelo mundo digital e por essa questão da pandemia, né? É isso, obrigado. Uhum. É a mesma questão, a minha. Não sei responder. Estou com a mesma pergunta sua. Não sei. Esse é o desafio, né? Essa é uma questão, aliás, que está colocada para todos nós, né? Nós estamos desafiados a responder, né? E a responder como? Buscando... E é nesse sentido que a nossa criação está sendo desafiada. É nesse sentido que entrou um elemento caótico aí, né? E que vai convocar, ou vai exigir de nós a convocação de novos elementos caósmicos, para brincar lá com o termo, com o neologismo que o Deleuze e Guattari inventam lá no que é a filosofia. Mas, Carlinhos, Diga. desculpa, Carlinhos, é que você falando, você me instigou a falar, que eu achei bem interessante e me pareceu que tem uma resposta, sim. Eu acho que o próprio artigo da Márcia é uma resposta a essa questão do Andrés, né? Quando você aposta na experiência da técnica clausewittiana e depois num exercício de escrita implicado, envolvido nesse espaço de experimentação e, portanto, só se justifica aí, imerso naquilo que é a linguagem dos movimentos e que, portanto, ressoa dessa dimensão para uma dimensão da linguagem escrita sem mediação, né? Você está, de certa maneira, trazendo aí uma possibilidade de composição que rivaliza, né, com essa lógica neoliberal que você também desenhou para a gente, o Andrés. E aí eu
para fazer coro, né, com isso que foi o processo que a Márcia trouxe no artigo dela e que ela bem nos apresentou no dia de hoje, eu tenho uma experiência também bastante semelhante com a disciplina de práticas corporais em autoconhecimento. Inclusive, recentemente saiu um artigo meu, publicado na revista Movimento, que tem um diálogo muito fértil com o texto da Marcinha, que traz justamente essa ideia de pensar o exercício da escrita como um espaço de composição com aquilo que se engendra na experiência sensível, né? Que se desdobra em 3 níveis. Um primeiro nível onde eu penso a minha relação comigo mesmo, como é que é esse processo, como é que é esse movimento, onde eu estou, como eu me percebo, como essa percepção me leva a pensar, né, a minha sintaxe, a minha gramática corpórea. Num segundo momento, a ideia de eu pensar essa relação com o espaço, então uma abertura, né, desse corpo dentro de um contexto e como ele se comporta na e por meio da relação com esse contexto. E num terceiro nível, essa ideia de pensar eu com o outro, como é que esse encontro com o outro, como o outro me afeta e eu me vejo afetado por ele. Então, nessa medida, ao pensar esses níveis, né, relacionais e perceber de que maneira eles nos convida e nos convoca a pensar, né, para além da linguagem corporal e perceber possibilidades de ressonâncias dessa linguagem específica no campo da escrita, isso vai nos ajudando a calibrar a atenção, né, para esse espaço de encantamento, que é sempre eventual, né? A gente tem essa ideia de que a gente aprende e guarda, né, e ponto final, né? Eu acho que a ideia de encantamento ela é sempre algo a se conquistar, né, que portanto tá sempre em processo, né? Não é algo que eu tenho e guardo, né? E daí a dificuldade de se trabalhar com a educação, e particularmente com a educação somática, porque ela é algo que se conquista sempre a cada vez, né? Sempre a cada nova experiência que eu tenho um novo ressignificado dessa ideia, um novo encantamento que se renova sempre a cada vez, em que eu vou para a experiência de movimento. Então é algo que claudica, né? Um lance meio complicado, que te move literalmente a tirar a bunda da cadeira, né? E refletir e por meio da prática. E acho que isso é bem interessante para entender, né, a ideia do encantamento, né, como algo que a gente não tem e guarda, mas que a gente conquista sempre a cada vez, né, e que nos convida a pensar. Quando eu falo que a pergunta é a mesma do Anders, a minha, a questão, Flávio, é o encontro presencial, sabe? O encontro de corpos. E o comum, o comum nesse encontro. Até que ponto isso que a gente está fazendo agora, tudo bem, é um encontro, mas eu acho, das experiências que eu estou tendo de Meet, Zoom, aulas, que está muito frutífero em termos mentais. Sim, muito, né? Das ideias. Mas, enquanto criação de espaço, eu estou aqui na minha casa, com meu filho, e as perspectivas são bem limitadas, né? E essa questão com o território, ela para mim é um ponto de interrogação, sim, no presente. Muito, ainda mais eu que estava querendo, né, territórios violentos e pá. E as perspectivas também de vacina para final de 2021, né? 2021. Nossa, gente, olha, tenho questões, sim, com relação ao corpo, ao comum, do somático, tenho, sim. Eu acho que
nessa tela aqui temos limitações. Tá bom. Outra coisa, já falo, já acabo. A gente abortou um monte de coisa, né? A gente não está tendo aula prática, mas a gente não está tendo espetáculo ao vivo. A gente pôs tudo que é possível aqui. Esse tipo de encontro. Nessa possibilidade, o que dá para fazer? Estão inovando, tem coisas que estão inovadas e tal. Vamos ver. Fala. Então, Márcia, mas o que eu queria dizer, eu acho que eu não complementei, na verdade, peço desculpas, mas o que eu queria dizer é o seguinte, essa nova realidade, onde a gente se encontra em espaço virtual para se relacionar com os alunos, muitas vezes nos coloca face, inclusive, a nossas dificuldades de pensar as nossas próprias limitações dentro desse espaço. Agora, por exemplo, a gente está montando a disciplina do segundo semestre com uma professora de ginástica que vai fazer junto comigo um festival de ginástica virtual. Então, a gente está vendo várias experiências em outras universidades, inclusive, de como se constitui esse festival, né? Então, se de um lado a gente tem N coisas que não nos tira, não nos demove desse território, eu entendo o que você está falando. Ok, você está aí no teu quarto, eu estou aqui no meu, a minha janela, que é sempre a mesma. Não tem como a gente mudar isso aqui. Isso nos limita, de fato. Mas, por outro lado, né, a gente encontra outras possibilidades de ressignificar esse território de composição, ainda que não dentro de uma fisicalidade, assim, né, que de fato acaba que sendo de fato limitada. Eu concordo com você, e aí eu faço coro com o seu silêncio, me parece que é complicado. Mas me parece que outras formas, né, de problematização dessa fisicalidade nesse novo contexto podem acontecer, e estão acontecendo, né? O que acontece é que muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber essas coisas, né? Não sei, Márcio, me pareceu que é por aí. Acho que tá bom, né, gente? Tá ótimo. Eu faria coro aí também. Claro que é um problemaço, né? E nos afeta, e esse afetar às vezes nos silencia, não tem dúvida. Eu quero que volte logo, né? Mas pelo visto não vai voltar. Então é um problema que está colocado. Se há veracidade ou não nas teorias da conspiração de que isso é um laboratório, enfim, já houveram, né, outras pandemias na história da humanidade. Essa talvez seja a mais global, enfim, né? Nem sei se eu posso dizer isso, não tenho tanto conhecimento na área, mas ela está colocando um desafio. Agora, talvez ela esteja colocando um desafio também até para a nossa concepção de corpo, né? Se a gente for se ater a noção de corpo tal como ela é explorada, né, por esses autores, a noção de corpo ela não se reduz, né, à noção orgânica de corpo que nós temos. Né? O que eu quero dizer com isso? Com todas as limitações, e elas existem, e eu não quero ficar nelas, tá? É preciso que exista, né, conexões afetivas, e isso é corpo. Né? Não é o corpo no sentido, né, orgânico, na sua configuração, né, somática orgânica, mas é corpo. E se a gente ainda pode fazer alguma coisa com o nosso corpo nesses termos, me parece que ainda há, né, alguma esperança e ainda há alguma, né, potência de vida a ser explorada, como bem colocou o Flávio aí. Não é o que a gente gostaria, não é o que eu gostaria, mas
Só para a gente não terminar, né, ou ir terminando, eu não estou querendo ser o último a falar, né, esse nosso encontro de hoje, que foi tão potente, de uma maneira, né, que seria mais desencantada do que encantadora, né? Eu queria, com isso, já fazer as minhas últimas, né, considerações, agradecendo, né, a Márcia, né, compartilhamento tão potente e fecundo que ela trouxe para a gente aqui hoje, né, juntamente com a presença de todos que participaram aqui, né, com maior ou menor presença, pouco importa, mas estavam presentes, né? De fato, temos um certo modo, né, uma certa crise, né, de um certo modo de presença, mas hoje, pelo menos aqui, foi uma tentativa, e eu acho que bem sucedida, né, de resistir a essa crise. Então, obrigado à presença de todos e todas, em especial a você, Márcia. Obrigada. Beijinho aberto aí. Obrigada ao convite de vocês dois. Quer falar antes? Não, deixa eu falar, viu, Flávio? Sim, Carlos. O corpo, novas possibilidades do corpo, concepção de corpo, beleza e território. E território. E território, hein? E esse corpo nesses territórios, né? A coletividade. Ai, 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 ai. É bom ficar assim, terminar assim, ó. Eu vou terminar assim, entendeu? Tá bom. Suando para descobrir possibilidades para o território e para o comum. Isso aí, querida. Você rapidinho, na verdade, só mais uma vez parabenizando a Márcia pela essa linda, né, exposição, esse diálogo que ela fez com a gente. Muito obrigado, Márcia, de verdade. Você é uma querida. Fica aqui o convite por outras tantas possibilidades de encontro que a gente possa vir a ter. Não só dentro do Grupo Elabores, mas estava até conversando com o Carlinhos, né, da gente ampliar nessas conexões, né, Carlinhos? Não Isso. só dentro do contexto do grupo, de uma maneira mais endógena, mas de repente pensando em congressos, em eventos que possam dar mais visibilidade para o trabalho de todos aqueles que, né, que possam vir estar envolvidos com a gente. Então, nesse sentido, Márcia, você é uma parceira, tá? Muito obrigado mais uma vez, tá bom? É isso. Obrigada. Bom final de semana, né? Tá, gente? Isso. Então tá. Então, Carlinhos, beijo a todos vocês, todos que tiveram presentes, um beijo a todos, um bom final de semana e até mais. Valeu, parceirão, valeu, queridos, valeu, Marcinha, valeu. Tchau, tchau, gente.